Olá, pessoal! Vamos aqui a mais uma correção. Essa redação aqui também é para o TJ São Paulo 2025. Eu ainda não li, vou ler agora junto com vocês, tá? Dessa vez eu vou ler ela inteira. E para vocês, né, terem aí um panorama da redação toda, eu também, que eu ainda não li. E nós vamos ver, né, toda a redação e logo vamos fazer as correções. E aí vocês olhem para mim, por gentileza, o que é que vocês acham, tá? Escrevam para mim nos comentários o que vocês acham dessa redação. Se é uma redação boa, se vai ter muitos erros, se vocês fariam uma redação dessa forma, tá? E depois vocês podem se surpreender com as correções que vão acontecer. Inclusive, teve um comentário bem legal aqui no outro vídeo aí que vocês estão gostando bastante de correção para esse concurso também. E o comentário falava assim, que a gente acaba de sair de uma prova achando que arrasou na redação. E aí a gente vem ver uma correção dessa aqui e não é nada disso, né? Não estávamos arrasando coisa nenhuma. Então, gente, é isso. A gente tem que estudar redação. A gente não pode achar que redação é intuitivo, né? Achar que é só escrever as coisas que a gente tem conhecimento sobre o tema, porque isso não é verdade. Tem um método, tem um padrão. A gente precisa aprender isso. Inclusive façam um curso. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês aprenderem passo a passo comigo a fazer, tá? De uma forma teórico-prática. Vocês vão aprender a teoria, mas já fazendo a redação e com suporte integral e personalizado comigo no WhatsApp. Então, vocês não estarão sozinhos em nenhum momento, tá? Então, vamos aqui, ó. Qual é o tema? Solidão em tempos de hiperconexão digital. Olha só que interessante. Nós não sabemos qual é o padrão de temas, né, dessa redação, porque vai ser a primeira nessa prova, vai ser a primeira vez que cai redação, mas esse é um tema aqui super atual e muito interessante, muito passível de cair, tá? Muito bem. Então, vamos aqui, ó. Existe um comportamento comum atualmente que se manifesta pelo fato de as pessoas ficarem grande parte do tempo de cabeça baixa, não por subserviência, mas pelo uso do celular. Olha, gente, o orgulho que esses alunos me dão. Gente, essa aqui é uma aluna minha que já faz aulas comigo. Ela fez aulas particulares comigo, né? Algumas aulas. E a gente foi, né, modelando, ajustando, fazendo correções das redações dela durante as aulas. E ela foi melhorando a cada passo e eu já soltei as mãozinhas dela, já falei, olha, agora você já tem condições de apenas enviar as redações para mim, para fazer as correções, porque você já tá top. Então, vamos ver que essa é a primeira redação que ela faz sozinha e envia para mim. Já tô orgulhosa aqui nesse primeiro parágrafo, já dei um spoiler para vocês. É claro que a gente vai voltar aqui corrigindo, tá? Mas, por enquanto, tô feliz, vamos lá. Tal qual afirmou o filósofo polonês Z. Bauman, vivemos tempos líquidos, endossando que esse comportamento distancia as relações sociais e a solidão em tempos de hiperconexão digital. Peraí, acho que eu li alguma coisa errada, né? Tal qual afirmou o filósofo polonês Z. Bauman, vivemos tempos líquidos, endossando que esse comportamento distancia as relações sociais e a solidão em tempos de hiperconexão digital gera mecanismo estrutural de exclusão e, consequentemente, relações menos sólidas. Dessa forma, percebe-se que as redes sociais vêm substituindo o contato físico, as conversas olho no olho, pois é mais atrativo vasculhar a vida alheia por meio de recortes cuidadosamente selecionados a enfrentar a realidade, amplificando cada vez mais o isolamento. Além disso, esse
paradoxo evidencia desafios emocionais que impactam na durabilidade dos relacionamentos, haja vista que perde-se o costume de fazer a manutenção afetiva. Em suma, cabe aos indivíduos refletirem sobre o uso equilibrado das tecnologias, promovendo relações mais autênticas e espaços de convivência real, pois a solidão está ganhando contornos preocupantes e provavelmente causará impactos irreversíveis na sociedade futuramente. Agora, vocês deem um pause, por favor, e escrevam aqui para mim, gente, eu quero conversa com vocês, tá? O que é que vocês acham dessa redação? Vocês acham que é uma redação boa? Tendo em vista o spoiler que eu já dei, vocês acham que vai ter muitos erros? Vocês já captaram aqui algum erro? Escrevam aqui para mim, que eu quero saber. Vamos analisar juntos essa redação, tá? Tem a questão da leitura dinâmica, que se faz antes. Se você quer saber mais, veja aí os vídeos anteriores. Tem um vídeo que eu postei aí, falando o que é a leitura dinâmica, que é feita pela banca antes mesmo de corrigir a sua redação, antes mesmo de lê-la. Eles já têm pré-determinado, né, qual vai ser a média da sua nota. E eu mostrei para vocês como fazer, tá? Para vocês irem bem nesse quesito aí. E vamos fazer aqui agora, ó, de forma rápida, né? A gente vê que no começo ela traz uma referência aqui, né, no Zygmunt Bauman, não sei se é assim que fala o nome dele, que é Tempos Líquidos, né? Ele tem várias obras aí de várias coisas líquidas, amores líquidos, várias coisas líquidas. E aí ela traz aqui a evidência do tema, né, ó, hiperconexão digital. Quando ela fala disso aqui, ela já está trazendo a evidência do tema. Ó, aqui temos uma referência do Bauman. Aqui tudo que é verdinho, gente, é porque tá correto, tá? Hiperconexão digital, né, o tema que fala de hiperconexão digital. Solidão, né, aqui ó, ela traz essa palavra aqui exata, solidão, tá? Aqui ó, tempos de hiperconexão, né? Então, solidão em tempos de... a gente vê... aqui eu não consigo na leitura dinâmica captar muito bem a tese, mas a gente vai fazer isso na leitura normal, né, regular. Aí a gente procura o que mais? Procura os períodos, né? Cadê os períodos desse primeiro parágrafo? Aí numa leitura mais breve, aqui a gente vê tal qual, né, afirmou o filósofo, mas a gente não encontra coesão aqui, né? Não encontramos uma coesão no sentido de conectores, tá? Não vejo aqui um conectores. Então, peço aqui para conectar os períodos. Com conectivo, certo? O que mais? Vou procurar mais períodos, ó. Aqui no segundo, eu já encontro nela começando com conectivo, que tá corretíssimo. Aí eu procuro mais um período aqui, nesse parágrafo. Sai, trem daqui da frente. Não encontro, né? Parece que é um parágrafo inteiro, um blocão. Aqui tem começando com conectivo de novo. Deixa eu já pegar o verde aqui de uma vez. E é outro blocão também, sem períodos. Ó, em suma, é um ótimo conectivo para começar o último período, tá? Principalmente se você for fazer mesmo uma suma, que é uma síntese. E todos eles são blocos enormes sem conectivos, tá? Isso não é bom. Nós queremos que cada parágrafo, por mais que ele seja pequenininho, tenha pelo menos 2 períodos, certo? Para que haja harmonia entre a redação, tá? Que ela seja bem conectada. Então, vamos aqui, ó.
Como que começa, né? Falando sobre comportamento, existe um comportamento comum atualmente. Então, quando fala de tempos de hiperconexão digital, é o tempo atual que nós estamos vivendo. Isso aqui conversa muito bem. Existe um comportamento comum, né, que se manifesta pelo fato de as pessoas ficarem grande parte do tempo de cabeça baixa. Então, isso aqui que ela faz é o que eu chamo de, e eu ensino isso para vocês no curso, tá? Coloquei essa luz aqui no meu rosto, está me tirando muita concentração, porque eu tenho hipersensibilidade ocular. E eu tô sem luz aqui, sem iluminação boa, então eu coloquei o flash do celular e está me desconcentrando muito. Eu vou desligar, gente, eu vou ficar aqui no escuro para me concentrar melhor, tá? E não maltratar os meus olhos, que não vale a pena, não é mesmo? Nos próximos vídeos a gente vai ter uma iluminação melhor, porque tá chegando uma luz que eu comprei. Vamos ver se eu vou suportá-la, né? Mas vamos aqui. Nossa, agora eu tô até enxergando os pontinhos de luz na minha frente, né? Em vez da redação. Mas enfim, são os problemas da vida. Eu ensino para vocês no curso, inclusive no curso gravado, que vocês vão clicar aqui embaixo no link para vocês adquirirem esse curso, que até dia 16 de outubro, hoje é 7 de outubro, até dia 16 ele estará por R$ 74. Gente, menos de R$ 100, uma aula particular minha é R$ 80. Então, você tem todas as minhas aulas, mais um suporte, que vocês podem assistir sempre que vocês quiserem, voltar, dar pausa e anotar, tirar dúvidas ilimitadas por menos do que o valor de uma aula particular comigo, de 1 hora, olha só. E a partir do dia 16, ele vai voltar para o valor normal, que é 397, tá? Porque eu estou atualizando ele tá ficando melhor, mais bonito. Como eu falei, a luz vai chegar, uma câmera melhor vai chegar, e eu vou regravar tudo para vocês, tá? Para ficar com a qualidade melhor e consequentemente, o valor vai aumentar, tá? Até porque o que tem de conteúdo ali vale muitíssimo mais do que isso, tá? Um curso de R$ 2.000 por aí, mas eu não vou cobrar isso de vocês, não. Mas olha só, isso aqui que eu ensinei ela a fazer no primeiro parágrafo é um conceito de algo, tá? Enrolei aqui, ó, fazendo propaganda para vocês até vir a palavra na cabeça. Um conceito, tá? É algo que vocês podem trazer no primeiro parágrafo, tá? Para dar aí uma solidez para esse parágrafo. E ela escreveu super bem. Eu gostei muito da escolha vocabular dela nessa redação. Inclusive, né? Que não tem muito a ver, mas lembrando também disso. Então, aqui, ó, quando ela fala, ó, existe um comportamento comum atualmente, então, o que comportamento? Ela explica em seguida, né? Um comportamento que se manifesta, né, quando as pessoas ficam muito tempo de cabeça baixa, não sei o quê. Aí ela escolhe a palavra subserviência, que ficou muito lindo, e ainda amplifica essa demonstração de conhecimento sobre uma parte do tema, que ela está falando sobre a questão da conexão digital, né, da hiperconexão, né, porque ela fala das pessoas ficarem com a cabeça baixa, é uma observação, né, do que é decorrente do uso do celular. Então, ela traz, junto com o conceito de uma parte do tema, ela traz aqui no finalzinho uma opinião do autor, tá? Que ela fala, quando ela fala que esse conceito acontece não por subserviência, mas pelo uso do celular, é a opinião dela. O que aqui caracteriza a dissertação argumentativa e fica a coisa mais linda do Brasil. Então, como é, Grazi, que eu vou fazer isso? Como é esse negócio de conceito de uma parte do tema? Não entendi. Gente, eu vou explicar isso tudo para vocês lá no curso, tá? Eu abro uma página do Google Docs em branco, começo do zero digitando junto com vocês, mostrando tudo, passo a passo, desde o começo, desde do tema, para vocês desenvolverem toda a redação devagar, comigo, linha por linha, o que fazer em cada parte, tá? Depois eu mostro para vocês exemplos de redações nota máxima, né?
cada linha delas, porque qual é o propósito de cada frase colocada ali, e nós criamos juntos também a nossa redação. Depois vocês fazem sozinhos e enviam para mim, para fazer essa correção aqui que eu estou fazendo agora, certo? Isso é maravilhoso ou não é, gente? Isso é pegar na mão de vocês ou não é, gente? Então venham, porque como eu disse no começo, a redação não é intuitivo. Tem que investir, tem que se dedicar e tem que estudar, tá bom? Tem que aprender o esquema. Então aqui, ó, aqui ficou lindo, maravilhoso, tá? Com conceito e depois a opinião do autor. E aqui ela não conecta, né? Quando ela fala tal qual, parece que é um conectivo, né? Tal qual o quê? O que ela falou antes? Não, porque esse tal qual ele não serve. Esse termo tal qual não serve como conectivo, tá? Ele serve para classificar, né? Exemplificar algo que você já esteja falando antes. Mas você tem que estar falando imediatamente antes, né? E não interromper com um ponto simples e começar um novo período falando tal qual, porque fica faltando algo antes, tá? Então, aqui seria como afirmou, né? Ou um conectivo aqui, dessa forma, vírgula, como afirmou o filósofo polonês, blá, 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 certo? Então, aqui ela traz Zygmunt Bauman. Eu não sei, eu ia falar pra vocês falarem para mim como pronuncia Zygmunt, mas no comentário não dá para falar como pronuncia, né, gente? Mas eu leio, sempre falei Zygmunt Bauman, está tudo bem. Quando ela fala que vivemos tempos líquidos, ela está fazendo uma referência, tá? Que não necessariamente precisaria ter aqui no primeiro parágrafo, mas não tem problema colocar, fica muito bom. Não precisa colocar entre aspas, porque acaba dando uma poluição visual, tá? Vou colocar aqui, ó, de amarelo, porque se vocês estão vendo, né, todos os meus vídeos anteriores, vocês sabem da legenda, né, gente? Amarelo quer dizer que não tá errado, mas tá passível de melhora, né? Dá para melhorar um pouquinho. Então, nossa, hoje eu tô bem ceguinha, não tô nem enxergando direito esse amarelo. Hoje eu coloquei as 3 camadas aqui para enxergar melhor. Essa outra... Ó, gente, eu tô cheia de luz em volta de mim, parecendo uma oferenda. Quando você coloca entre aspas algo desnecessariamente, causa uma poluição visual, tá? O que eu vou colocar em aspas? Termos estrangeiros, né? Falas, né, de alguém para referenciar uma fala exatamente igual, que você copia e cola, você coloca entre aspas, né? Só isso, gente, só nesses 2 casos, tá? Aqui já tá em letra maiúscula, já falou que é do filósofo antes, então eu sei que o que vem depois é o nome da obra dele, já estou preparada para ler isso, então não preciso das aspas, certo? Vivemos em tempos... Eu não vou escrever aqui não, porque ela já sabe disso, tá? Ela só esqueceu na hora de escrever aqui, mas ela já sabe que eu já falei isso em aula algumas vezes e ela vai assistir esse vídeo também, não é mesmo? Como diz o filósofo, nós vivemos em tempos líquidos, endossando que esse comportamento, então, ele afirmou endossando, muito bom, que esse comportamento distancia relações sociais. Sim, vivemos tempos líquidos que distanciam relações sociais, tá? Então, isso aqui também tá ótimo. Aqui tem comportamento, acho que lá em cima tem comportamento também, não tem aqui, ó, comportamento. Vamos colocar de vermelhinho aqui, por quê? Porque, cadê comportamento? Porque isso aqui quebra a coerência textual, tá? A coerência textual, o que é, Grazi? Eu falo sempre para vocês, gente, o quê? Evitar repetições. Principalmente se essas repetições estiverem muito próximas, tá? Coerência e coesão são 2 coisas que todos os editais, todos os concursos, seja de serviço público, seja de universidade, seja de corporativo, coerência e coesão está ali no edital, tá? Dissertação argumentativa, coerência e coesão. Não tem jeito. Por quê? Porque se você fica repetindo muitas palavras, se você não conecta as partes, essa redação fica confusa e não tem progressão,
que é um outro item também que vem cobrando em todos os editais, certo? Então, a gente precisa de evitar repetições, sobretudo muito próximas, tá? Tá aqui, ó, comportamento, tá? Endossando que esse comportamento distancia as relações sociais. E aqui eu acho que faltou uma vírgula, né? Porque na hora que a gente leu, ficou esquisito. Aqui, ó, não bate. As orações precisam ser separadas, tá? Ó, ele afirmou, endossando que o comportamento distancia as relações sociais, vírgula, e a solidão, ou e que a solidão, em tempos de hiperconexão digital, gera mecanismos de estrutura de exclusão. Tá vendo como agora faz sentido? Então, aqui põe uma vírgula, ou só põe uma vírgula, ou o que eu preferiria, né? Que eu acho que ficaria muito melhor escrito, seria aqui, ó, sociais, vírgula, e que a solidão, tá? Porque já é uma segunda ideia. A primeira ideia é que o comportamento distancia as relações sociais, acabou aqui a oração. E a segunda oração, trazendo uma segunda ideia, é qual ideia? De que a solidão, em tempos de hiperconexão, gera um mecanismo de estrutura de exclusão. Então, aqui, e que, tá? Já é uma segunda oração. E quem está me acompanhando desde muito tempo, desde outras correções atrás, já percebeu alguma coisa aqui, não já? O que a gente percebe aqui, gente? Comentem aqui para mim. Quem acertar primeiro ganha uma correção. O que é que eu vou marcar aqui de vermelhinho agora, gente? Na hora que eu li, deu para vocês perceberem, ó. Relações sociais e a solidão, hiperconexão, exclusão, relações. Tá vendo? Todos esses sufixos muito repetido, ó. Aqui ações, ó, ações. Aqui tem um ão também, que tem uma fonética bem parecida. Depois conexão, né? Depois exclusão, relações. Tudo isso aqui quebra a coesão, na coerência, né? Na verdade. Deixa eu copiar aqui o que eu coloquei daqui. Quebra a coerência, por quê? Porque repete demais. Nós não queremos essa repetição. Oh, meu Deus, tentar copiar. O que é isso aqui? Ah, tá. Certo? Então, aqui você vai perder ponto de coerência textual, tá? Ai, Grazi, eu não entendi esse negócio de coerência, não. Aqui tá falando o sufixo ons, aqui tá falando o sufixo ão. Não tá igual. Ah, uma palavra hiperconexão, não tem nada a ver com a palavra relações. Não tá igual. Gente, eu explico isso para vocês numa aula específica para isso, tá? Mas se você não quiser comprar o curso, não tem dinheiro para comprar o curso, Grazi, meu negócio aqui tem que ser YouTube, minha filha, segurar na mão de Deus. Ok, volta algumas casinhas. Assiste as minhas aulas de correções anteriores, porque nelas eu fico um tempão. Por quê? Porque eu não só faço a correção e vou embora, não. Eu dou aula, em cada uma delas eu ensino tudo que eu falei. Aqui em cima eu falei de evidência do tema. Eu ensinei o que é, como fazer. Aqui eu estou falando de repetição por causa de coerência textual. Eu expliquei o que é, o que fazer, o que evitar, dei sugestões para evitar isso, né? Como não fazer isso. Tudo aí nas aulas anteriores, tá, gente? Então, não tem dinheiro, não tem problema. Assiste todas as aulas de correções que vocês vão ter tudo isso aí de mão beijada, certo? Outra coisa. Então, aqui a segunda proposição, né? E a solidão em tempos de hiperconexão digital gera mecanismo estrutural de exclusão. Então, isso aqui, ó, é a opinião dela, tá? Ela tá falando que ela tá falando que o Bauman endossa isso, né? E fala também que a solidão em tempos de conexão gera mecanismos
estruturais de exclusão e, consequentemente, relações mecanismo estrutural de exclusão. O que seria esse mecanismo estrutural de exclusão? Tem que ficar melhor detalhado aqui. E, consequentemente, relações menos sólidas. Ok, tempos líquidos gera relações menos sólidas, tá? Aqui eu vou pedir para ela explicar melhor o que são esses mecanismos, tá? Aliás, é um singular, né? Qual mecanismo qual mecanismo estrutural? O que seria isso? Tem que ficar claro isso aqui, tá? Então, o que ela faz aqui, desde o endossando, é relacionar a fala do filósofo com o tema dela, tá? Dizer o que é que tem a ver, tá? Numa visão crítica dela, né, de mundo, de que forma ela entende a fala do filósofo. É isso que está sendo feito aqui, tá? Isso tá perfeito. Deixa eu marcar de verdinho se afirmou aqui, porque ele tá certinho também. Então, aqui, dessa forma, temos o conectivo, né? Percebe-se que não precisa colocar isso, tá, gente? Isso aqui, ó, tem editais que falam para não colocar, tá? Com todas as letras. Esse edital aqui eu não lembro se fala exatamente disso, mas qualquer edital que vocês for fazer, gente, evita. Percebe-se que, nota-se que, fica evidente que, cabe salientar que, vale dizer que, é importante dizer que. Gente, tudo isso é desnecessário, enche linguiça, perturba o juízo do seu corretor. Não faça isso, por favor. Fala logo o que você quer falar. Dessa forma, as redes sociais substituem o contato físico. Você tem que ter segurança no que você está falando. Você quer falar que as redes sociais substituem o contato físico? Fale. Não precisa falar que se percebe isso. Sabe? Só fala. Sem mais. Dessa forma, as redes sociais vêm substituindo. Por que ela colocou esse gerúndio? Porque é algo atual demais, algo que realmente está acontecendo agora, no presente momento. Então, ok, colocar esse gerúndio, tá? Mas o que eu sugiro vocês a fazerem com mais assertividade é colocar as coisas, por exemplo, tal coisa acontece. Vamos usar o imperativo, vamos usar os verbos, né, sem conjugação. Esqueci como é que fala o verbo sem conjugação. Mas, enfim. Substituem, né? Mas aqui, nesse caso em específico, ok, tá? Vem substituindo. Por quê? Porque realmente elas estão substituindo agora. Lembra que aqui no comecinho ela falou que é o tempo atual? Tá? E esse tema também fala de algo super atual, né? De revolução digital. Então, tudo bem. É o contato físico, então essa questão aqui serve como aí uma tese dela, né? Que inclusive não identificamos muito bem aqui no primeiro parágrafo, que ela quis trazer como tese, geralmente fica aqui no finalzinho, né? Mecanismo de exclusão. Isso aqui é a tese dela, gente. Estou falando para ela explicar, mas é a tese dela, tá? Eu acredito que seja, ó. O quê? O tema dela gera mecanismo estrutural de exclusão, que ela vai explicar depois, porque seria uma tese. Inclusive, eu acredito que seja uma tese. Eu vou até tirar aqui, ó. Que eu estou julgando a querida sem razão. Calma, ela vai explicar, Grazi. Relaxa. Certo? E, consequentemente, relações menos sólidas. Então, aqui, olha, eu entendo, inclusive, vou marcar aqui, né? Para depois a gente entender melhor que o mecanismo estrutural é a tese 1. Tá vendo como é difícil, gente? Não é fácil não, tá? Até eu tô me embolando aqui, ó. Mecanismo estrutural. Mas vou falar a verdade para vocês.
de exclusão. Não é bom fazer esse tipo de tese, tá? Que fica assim muito implícito, muito subentendido. Pode falar as claras, né, da forma mais clara possível. Aliás, tudo na sua redação tem que ser da forma mais clara possível. E aí, o que você vai fazer depois é desenvolver isso melhor, dar exemplos, dar uma referência e tudo mais, mas não significa que aqui tem que ficar misterioso, não, tá? Você vai fazer de forma resumida a sua tese, mas ela deve ficar mais clara um pouco, tá? Então, inclusive, eu vou colocar aqui, ó, explicar não, que vai aparecer que é para desenvolver melhor que o desenvolvimento, né? Vou colocar aqui, ó, a tese não está clara, tá? Tem que ficar mais clara, tá? Depois que a gente entender melhor qual o mecanismo que é aqui embaixo, eu volto para falar para vocês como é que poderia ficar mais claro isso aqui, tá? Esse aqui eu vou colocar de vermelho, porque quero vocês colocando mistério aqui na tese, não. E aqui tese 2, relações menos sólidas, né? Que é a consequência da tese 1. Certo? Então, agora vamos procurar quais mecanismos são esses, né? As redes sociais substituem o contato físico, as conversas no olho a olho. Então, aqui ela já deu 2 exemplos. E aí, depois desses 2 exemplos, ela vai dar a opinião do autor, né? Por quê? Porque é mais atrativo vasculhar a vida alheia, né? Por meio de recortes. E aqui ela faz uma crítica pesadíssima e muito bem colocada, dizendo que esses cortes são selecionados, né? Essa é a opinião dela dentro desse exemplo prático que ela deu. E as pessoas preferem, né? Ali ela falou, ó, substitui o contato físico. Por quê? Porque é mais atrativo isso do que isso. Então, a enfrentar. Esse a enfrentar não está muito bom, tá? A realidade é que, ó, amplificando cada vez mais o isolamento, também é opinião do autor que corrobora com a tese 2, né? No caso, que fala de relações menos sólidas. Não, fala de exclusão mesmo. Fala de exclusão. Não fala de solidez, não. Então, olha só, vamos colocar aqui um vermelhinho nesse a enfrentar, tá? Por quê? Porque ela está querendo concordar com, ó, percebe que dessa forma as redes sociais substituem o contato físico, as conversas no olho a olho, pois é mais atrativo vasculhar a vida alheia, a enfrentar, né? Então, uma coisa ou outra, vasculhar a vida alheia por meio de recortes, do que enfrentar, né? Deixa eu até comentar aqui, ó, para ela saber, né? É mais fácil vasculhar a vida alheia do que enfrentar, tá? A rotina. Então, ok, ó, aqui ela cumpriu o quê? Opinião do autor, exemplos, colocou aqui 2 exemplos, né? Que na verdade são um só, ficou muito bem feito, ok? E a questão de ficar olhando a vida das pessoas na internet e que isso é recortado cuidadosamente, é um exemplo prático de como isso acontece na realidade, né, da sociedade brasileira. Então, ficou muito bem e isso responde, sim, a questão da exclusão, tá? Agora, mecanismo não ficou muito claro. Não sei que mecanismo é esse. Mecanismo estrutural seria esse, tá? Seria o que? Esse esquema de a pessoa vasculhar a vida da outra, de uma pessoa disfarçar, né, a realidade para postar e a outra ficar ali olhando aquilo o tempo todo em vez de cuidar da própria vida, em vez de se relacionar mais intimamente com as outras pessoas. Pode ser isso, tá? Dá para entender isso, mas não está explicado e você tem que explicar. O seu leitor não tem que ficar tentando imaginar, conectar as coisas que você falou. Você tem que deixar isso mais claro. Então, vamos para a próxima. Agora a gente vai procurar a tese 2, que seria relações menos sólidas. Então, vamos ver. Além disso, esse paradoxo, qual paradoxo?
Seria esse que eu expliquei, de não ter relações reais, né? Enquanto tem as relações, só que virtuais e não tão verdadeiras. Não sei se isso caberia muito bem como paradoxo, tá? Porque, assim, são redes sociais, né? Você está socializando, mas ao mesmo tempo não. Ok. Pode ser um paradoxo, sim. Mas eu acho também que deveria estar melhor explicado antes, tá? Falar dessa dualidade ou desse engano que é a pessoa achar que está se relacionando socialmente e na verdade não está, né? Na verdade, ela está se tornando cada vez mais só. Isso é de fato um paradoxo, tá? Mas eu acho que ficaria melhor se você explicasse isso aqui mais detalhadamente nesse parágrafo, já que esse parágrafo aqui foi feito somente para exemplificar, né? Nós não vemos referência nele. Então, se ele foi feito só para exemplificar, pode-se aproveitar mais, né? Fazer mais umas 2 linhas para deixar mais claro a questão de o que é esse mecanismo estrutural e também de que forma isso é um paradoxo, tá bom? Eu faria isso. Então, o que esse paradoxo evidencia? Desafios emocionais, então aqui a gente vê que ela vai falar da tese 2, né, que são as relações menos sólidas, que impactam a durabilidade dos relacionamentos. Haja vista, muito bom conector, que perde-se ótimo afastamento. Tá vendo como isso aqui é muito diferente de percebe-se aqui, que é desnecessário? Aqui ela usou a próclise, né? Isso aqui, próclise, me lembra do Temer. Mas ela está falando de algo dentro do contexto dela, que vai se perder o quê? O costume de fazer manutenção afetiva, tá? Não é uma palavra perdida, igual eu falei que não usa percebe-se, nota-se, evidencia-se. E isso sim aqui é desnecessário. Aqui ela só está falando dentro do contexto e é totalmente necessário para a frase dela fazer sentido. Entenderam, crianças? Me respondam, hein? Falem aqui nos comentários se está complicado ou se está descomplicando, tá? Eu quero ajudar vocês, quero descomplicar. Então, vamos aqui, ó, verdinho, do jeito que eu gosto, tá? Esse paradoxo evidencia desafios emocionais, a virgulinha também tá correta, que impactam na durabilidade dos relacionamentos, haja vista, ficou maravilhoso, que perde-se o costume de fazer manutenção afetiva, tá? A durabilidade, porque perde a manutenção, tá? Aqui nesse parágrafo poderia falar um pouquinho mais de solidão, tá? Fala de isolamento aqui nesse, que retoma o tema, e que fala um pouquinho também do tema 2, né? Da tese, não. Aqui só retoma o tema mesmo. Aqui eu senti falta um pouquinho de uma relação mais íntima com a questão da solidão, né? Porque aqui fala de a tese 2 são relações menos sólidas. Não, na verdade ela fala, né? Porque não tem muita durabilidade, então não é tão sólida. Isso mesmo. E não faz a manutenção afetiva, por isso não tem durabilidade, por isso é menos sólida. Muito bem! Quase que eu falo o nome da aluna. Olha, muito bem, parabéns. Tá ótimo. Esse parágrafo foi muito breve, muito sucinto. Eu senti falta nos dois, né, de uma referência, tá? Nesse daqui eu não importei porque eu tinha esperança que nesse daqui tivesse, mas não tem. Então, aqui tem a opinião do autor muito bem colocada. Norma culta tá ótima, progressão textual tá ótimo, mas eu sinto muita falta aqui de conectivos, né, de períodos, sinto falta de referências que não tem nenhum dos dois parágrafos, e aqui são parágrafos de desenvolvimento, precisa ter período, tá? Ó, precisa ter referência, tá? Vou colocar aqui para você, ó, falta referências, pelo menos uma, tá? Coloca pelo menos uma, pode fazer um parágrafo de... Porque esses dois teses é como se fosse uma só, né? A exclusão, consequentemente, gera relações menos sólidas. Então, se a tese 2 é consequência da tese 1, é como se fosse uma tese só. Então, você pode, sim,
fazer um parágrafo só de exemplo e um parágrafo para referência, tá? Mas não faça 2 parágrafos só com exemplo e opinião do autor, certo? A opinião do autor tem que estar embutida sempre em tudo. Então, vamos ver a conclusão. A gente percebe que ela fez uma síntese, né? Trouxe para reflexão. Ó, então, vamos aqui, ó, o que está correto. Pediu que os indivíduos refletissem, né? Cabe aos indivíduos refletirem sobre o uso equilibrado das tecnologias, ótimo. Quando ela fala aqui em cima que as pessoas usam o celular de forma a ficarem sempre de cabeça baixa, e leva isso como um problema, né? Endossado aqui pelo filósofo, que traz exclusão e que traz menos solidez. Depois ela prova isso aqui com exemplos, né? Com opinião forte. Então ela fala aqui, né, que deve se refletir sobre tudo isso, né, para usar de forma equilibrada. Então, além de uma chamada para reflexão, que tem que ter pode ter na síntese, fica muito bonito, ela também sugere algo, né? Sugere um equilíbrio das tecnologias. Quer dizer, a tecnologia não é uma vilã, mas tem que ser usada com equilíbrio. E essa palavra equilíbrio retoma para mim uma palavra que ela usou aqui, ó, paradoxo, tá? Então, para não ficar entre essa dúvida, né, essa dualidade, né, de como usar essas redes sociais, a gente vai utilizar o equilíbrio, tá? Para quê? Para promover relações mais autênticas, muito bom. Então, as relações mais autênticas vão, consequentemente, evitar a exclusão e evitar o isolamento, né? E também para promover espaços de convivência real, ótimo, né? E isso aqui é opinião dela na síntese, trazendo, né, um fechamento de tudo que ela falou. Tá muito bom como síntese. E aqui a opinião dela, falando que a solidão, quando ela fala que a solidão está ganhando contornos preocupantes, não é bom, tá? Por quê? Ué, Grazi, mas não tá mesmo? Tá. Não estou dizendo que é mentira, mas eu estou dizendo que numa síntese nós não podemos fazer o quê? Olha, não trazer informação nova, tá? Não trazer informação nova na síntese, porque a síntese ela não é para informar, não é para problematizar, não é para opinar de forma problematizada. É para trazer as informações que já foram ditas anteriormente, certo? Então, lá no curso tem uma aula explicando só o que é síntese, como fazer, o que pode ter, o que não pode. Inclusive, tem uma aula ensinando o que é proposta de intervenção para você saber diferenciar as duas e não fazer uma junto com a outra, não fazer confusão na sua redação, tá? Se o seu edital pede proposta de intervenção, você vai aprender no curso. Se pede síntese, você vai aprender no curso, certo? Clica no link aqui embaixo para você aprender. Então, quando ela fala que a solidão está ganhando contornos mais preocupantes, uma que preocupantes não tem alto grau de informatividade, tá? E mesmo que tivesse, eu quero algo mais palpável, né? Um problema mais sólido, que dá para resolver. A preocupação é abstrata. Mesmo que fosse algo mais sólido, aqui não é o lugar, tá? O lugar de problema é lá no desenvolvimento, tá? Aqui é só um repasse do que já foi dito, tá? Que provavelmente causará impactos irreversíveis na sociedade. Isso aqui pode ser entendido, apesar de ser uma continuação, não uma extensão disso aqui, não tem problema. Por quê? Porque pode ser entendido como uma continuação dessa chamada para reflexão aqui, tá? Chamando para equilibrar tecnologias, porque provavelmente elas vão causar impactos irreversíveis na sociedade. Então, apesar desses impactos irreversíveis serem, né, uma opinião do autor, uma informação nova, é uma consequência de tudo isso que já foi falado aqui. Então, cabe como uma síntese, certo? Gente, olha só. Essa foi a correção. Me digam o que vocês acharam, tá? Se vocês quiserem que eu corrija a redação de vocês, enviem para mim, enviem por e-mail. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição para vocês. O link também, tá? Dos pacotes de correções. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.
Tchauzinho.